Apocalipse 3. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero conversar nessa noite com você sobre o seguinte tema: a busca de Deus pelo homem. Eu sei que há também uma busca do homem pelo divino, ou pelo espiritual, ou até mesmo, em tradução mais correta, por Deus. E o homem também tem uma busca de sentido existencial da sua vida. O homem corre e procura algo que venha preencher o vazio existencial do seu coração. E muitas vezes ele não consegue preencher esse vazio existencial da sua vida, porque ele procura da forma errada, no lugar errado. E muitas pessoas procuram preencher o vazio do coração com bebidas, prostituições. Tem pessoas que procuram preencher com trabalho, e trabalha mais e mais. Outros procuram compensar esse vazio, tendo condição ou querendo cada vez mais dinheiro. E o seu desejo, a sua realização é ganhar, é conquistar cada vez mais, e correm atrás disso. E muitas vezes não conseguem sentir uma realização plena e total em nenhuma dessas áreas citadas. Porque o vazio existencial do homem não é preenchido assim. E por mais do homem sentir esse vazio e viver em uma busca desenfreada para saciar o vazio, só há uma coisa que pode saciar o vazio do coração do ser humano: uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas há também uma busca de Deus pelo homem. E a busca de Deus pelo homem é algo magnífico. O retrato disso é esse texto, dessa carta a essa igreja de Laodiceia, onde o Senhor Jesus usa uma expressão dizendo: eis que estou à porta e bato. E se você abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. O Senhor Jesus está falando de uma porta espiritual, da porta do coração do ser humano, que uma vez que é aberta, ele entra e preenche todo o vazio existencial, traz alegria, traz sentido de vida, traz gozo, traz esperança, traz paz. E todo ser humano precisa disso. Mas talvez você não tenha compreendido isso no decorrer da sua história ou da jornada de vida da qual você tem andado e vivido. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, a atentar que Deus está te buscando. Deus quer
que você abra a porta do seu coração. Deus quer entrar na sua vida. Deus quer entrar na sua morada. Deus quer dar sentido. Parece que você consegue as coisas e não consegue ter sentido nenhum. Eu quero te dizer que isso é a falta de Deus. E Deus quer preencher o vazio do seu coração e da sua vida. Uma certa vez, uma criança viu uma gravura como essa, pintada, da qual tinha o Senhor Jesus batendo em uma porta. E a criança chamou o pai e disse assim: essa pintura está errada. Não pode estar certa essa pintura. Aí o pai olhou para a criança e disse: por que não, meu filho? É porque do lado de fora não tem maçaneta. Deveria ter, porque Jesus poderia abrir. E o pai disse: meu filho, o Senhor Jesus abre todas as portas que Ele quiser. Mas essa porta em si não tem maçaneta. Porque Ele está batendo. E o desejo dEle é que o seu povo ouça a sua voz. E abra a porta. E Ele entre de forma doce. Sem atrever, sem arrombar, sem estourar a porta. É assim que Deus quer entrar na sua vida e no seu coração e na sua história. Nessa busca, nessa procura de Deus pelo ser humano, para reconectá-lo a Deus, aos princípios, à vida, ao verdadeiro sentido da vida. Deus demonstra o seu amor de várias formas. Deus fala ao seu coração, Deus bate, Deus usa pessoas que nem conhecem a Deus, outras que o conhecem. Deus usa teólogos, Deus usa incultos para falar do seu amor, para que as pessoas possam compreender que Deus te busca. Diga assim para o seu irmão: Deus te busca. Nós cantamos até uma canção que diz: eu te busco, te procuro, Deus. Mas eu acho que a verdade é que Deus que nos procura. E o Santo Agostinho entendia isso também. Um grande teólogo, pai da igreja. E ele diz assim: na procura de Deus, é Ele quem se adianta e vem ao nosso encontro. Porque é Deus que se adiante vai ao seu encontro, batendo na porta do seu coração e querendo entrar na sua vida, querendo entrar na sua história, querendo mudar toda a situação da sua vida, transformar e fazer algo magnífico, preencher o vazio existencial do seu coração e da sua vida. Porque se Deus te procura e se adianta, vai ao teu encontro, porque Ele te ama. E o amor de Deus é algo magnífico, citado nessa carta, que eu fico assim, estarrecido. Como Deus tem demonstrado o seu amor. Ele começa esse texto dizendo assim no verso 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Mas a palavra que testemunha no grego é marteté. É alguém que morre, que dá a sua vida por uma causa. Alguém que se entrega em prol de alguém, de outro. E Jesus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de Ele se entregar na cruz para me salvar, para me abençoar. Ele é a testemunha fiel, é aquele que se entregou por mim, por você, morreu para que você pudesse experimentar paz, para que você pudesse experimentar a bondade de Deus, para que você pudesse experimentar o amor de Deus incondicional, o amor doador. E muitas vezes nós não paramos para pensar e analisar essas coisas. O quanto Deus nos ama. Quão grande foi o seu sacrifício. Quão grande foi o seu sofrimento. Ele se deu por você. Testemunha, fiel, no sentido original, é aquele que dá a sua própria vida
pela vida do outro. E o Senhor Jesus fez assim. O Senhor Jesus se entregou e se entregou na cruz para que você pudesse experimentar a bênção, a bondade, a glória, a provisão, a presença de Deus. Mas muitas vezes a igreja não tem atentado para o sofrimento de Cristo, para o presente de Deus, que é Jesus Cristo, em nossas vidas e em nossos corações. E quantas vezes o Senhor Jesus Cristo está batendo, querendo entrar em nossas vidas, em nossas histórias, e nós não abrimos a porta, porque não compreendemos o seu sacrifício, nós não entendemos quem Ele é. E Ele aqui se apresenta como esse que se doou, mas Ele se apresenta também como um princípio da criação, que tudo foi criado por Ele, para Ele, converge nele. Então você foi criado com um propósito de adorar esse Deus, de servir esse Deus. É necessário você compreender essa história. A confissão de fé nossa e da grande maioria das igrejas reformadas do mundo diz que o fim principal do homem é servir a Deus e gozá-lo para todo sempre. Esse é o fim principal do ser humano. Então, ele é o princípio da criação. Deus quer demonstrar o seu amor e tem demonstrado através do sacrifício, da bondade de Deus sobre a sua vida, mas quer demonstrar mais vivendo dentro do seu coração. Quer que você o conheça, o compreenda, o experimente de uma forma extraordinária e magnífica. É necessário que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa compreender essa verdade. Ele é o princípio da criação, toda a criação, todas as pessoas, todo ser humano, tudo criado, vai e corre em direção a Deus. E assim deve ser. E talvez na sua vida não é. Talvez você não tenha atentado para as coisas de Deus, para os princípios de Deus. Talvez você não tenha atentado para o amor de Deus. O amor doador sacrificial na cruz. Talvez você não tenha atentado para a bondade de Deus para com a sua vida, te constituindo em família, te abençoando, te dando uma inteligência. Talvez você não tenha compreendido isso. Talvez você está aqui nessa noite, né, e não compreende o sentido da vida. Você não sabe para que você vem existir, qual o motivo da sua existência. Em um mundo tão grande, em um universo gigantesco, qual o sentido de você estar aqui? É experimentar o amor de Deus. Você está aqui porque um dia Deus te fez com amor, teceu você, segundo o salmista diz, no seio da sua mãe, no ventre da sua mãe. Deus te ama, meu irmão, e tem demonstrado o amor, mas é necessário que você possa compreender que você vem existir para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a exaltação de Deus, para que Deus possa ser exaltado e glorificado na sua vida, na sua história, através de você. Essa é a vontade de Deus para você. Então Deus te busca, porque Ele te ama, mas Ele quer demonstrar o seu amor cada vez mais, com uma quantidade extraordinária. Sabe, Deus é assim. Deus amava essa igreja de Laodiceia, nesse texto, mas essa igreja era uma igreja orgulhosa, arrogante, soberba, autossuficiente. Tinha esquecido todos os princípios de Deus, tinha esquecido o sentido da sua existência. Achava que era normal, ora cultuamos a Deus, ora cultuamos ao imperador, está tudo bom demais. Ela era uma igreja rica, de uma cidade rica, uma cidade que tinha vários bancos. Ela ficava em uma rota de comércio da região, a cidade mais importante, mais rica. Era a cidade naquela região que tinha uma universidade.
de medicina. E havia um orgulho muito grande, havia muitas fábricas, mesmo naquele período, de lã. E aquela população daquela cidade era igual a essa igreja, era orgulhosa, altiva, rebelde aos princípios de Deus. Mas Deus compreende e sabe quem somos. Deus sabe exatamente como você é e quem você é. Sabe se você é alguém orgulhoso, altivo. Deus sabe se você... Deus sabe se você é alguém humilde ou não. E quando atentamos para o princípio da palavra de Deus, vemos Deus falar a essa igreja, versículo 15, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera foste frio ou quente. Assim, porque és morno, nem é quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe o que Deus está dizendo a essa igreja, aos membros da igreja de Laodiceia? Diz, olha, você nem é uma coisa nem a outra, nem é servo de Deus, nem servo do diabo, nem ama a Deus totalmente e nem ao mundo totalmente. Você nem é quente, vibrante, alguém que ama a Deus com dedicação, com louvor, com alegria, com fidelidade, com serviço. Você não é nem assim. E nem é frio. Alguém que nem conhece a Deus, não conhece os princípios de Deus, não conhece quem é Deus, quem é Jesus Cristo, qual a obra de Deus. E muitas vezes você trilha essas duas direções, amor e orgulho ao mesmo tempo. Isso não é do agrado de Deus. Isso não é da vontade de Deus para a sua vida. Isso não é da bondade de Deus se manifestando por você. A vontade de Deus não é que você viva assim. A vontade de Deus é que haja mudança, transformação. Quem dera foste frio, que nem o conhecesse, para que Deus pudesse se revelar. Ou quem dera foste quente, fervendo, pegando fogo, vibrante, pela glória, pela presença de Deus, querendo Deus cada vez mais, louvando a Deus, servindo a Deus. Quem dera ser assim. E infelizmente a nossa nação é uma nação de morno. Sabe por quê? Porque o traficante que faz mal para muitas famílias, se ele tiver uma conversa com o pastor, e eu estou falando do que eu conheço, no final da conversa ele vai dizer assim, ore por mim. Eu trabalhei há alguns anos num albergue, conversando com algumas pessoas e falando do amor de Jesus. E uma vez que eu fui para um albergue e começou a chover muito lá em Campinas, e eu parei, próximo de albergue tem muitos mendigos, e eu parei em um sobrado para não molhar a roupa, nem gripar, e tinha um cara com um tarugo de maconha bem grandão, fumando, com as mãos para cima, louvando, faz chover, Senhor Jesus. E eu fiquei assustado com aquilo. Por quê? Porque o povo tem uma espiritualidade, e uma busca pela espiritualidade, porque a nossa nação conhece um pouco de Deus. Porque a nação entende um pouco, uma nação cristã entende a respeito de Cristo. Mas é um pré-conhecimento que não é de intimidade, que não é de relacionamento, que não é de vida, que não é de devoção, que não é de mudança, que não causa transformação nenhuma. Uma outra vez, eu estava no ônibus, entrou 5 caras e disseram assim, olha, vocês têm opções, 2. Ou nos dá quanto vocês quiserem, ou então vamos roubar todo mundo. E eu não sou besta, né? Tirei uns R$2 e dei como todo mundo deu. Depois de tudo, ele diz bem assim, Deus abençoe a todos vocês, leve vocês em paz. Olha que negócio. Sabe o que é isso? É um conhecimento de Deus, é morno, nem é frio, e
nem é quente. E sabe o que Deus diz a essa igreja? Que nem é fria e que nem é quente. Que Deus está a ponto de vomitar da sua boca. Porque tal comportamento causa náuseas em Deus. Deus está dizendo assim: eu estou a ponto de vomitar, eu não aguento, eu não quero, eu não aceito. Não aceito esse louvor, essa devoção. Vergonhoso é alguém orar pelo dizimão. Vergonhoso. Vergonhoso é uma igreja não compreender a direção que deve trilhar, a direção do amor de Cristo, e vive na direção do orgulho também. Vergonhoso é você não ser crente, ser morno. Isso é vergonhoso. Porque a palavra de Deus, quem dera fosse frio, ou quem dera fosse quente. Vergonhoso é a igreja viver em uma dicotomia, em uma divisão terrível de adorar a Deus, a Baal, ao mundo, onde os seus alicerces não é firmado em Cristo, mas sim na fama, no poder, no dinheiro, na autossuficiência, no orgulho. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem você é. Sabe se você é alguém orgulhoso, orgulhosa, ou alguém que o ama, que entende o propósito da vida e vive para a glória de Deus, compreendendo o que Paulo falou, que comamos ou que bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. E é assim que Deus quer que a igreja possa viver, para a glória do seu nome. Deus requer dessa igreja arrependimento, mudança, transformação. E arrependimento consiste em confissão. Confissão sincera. Reconhecer o seu pecado, o seu erro. Confessar a Deus. Arrependimento verdadeiro, há uma confissão. Diz assim a palavra de Deus: eu repreendo e disciplino o quanto amo. Versículo 19. Sê, pois, zeloso, arrependa-te. Arrependa-te. Confesse a Deus os seus pecados. Abandone os pecados. Não é só confessar, mas abandonar tudo aquilo que te separa e te distancia de Deus. A vontade de Deus para a sua vida é essa. É que você abandone o seu pecado e se volte para Deus. A igreja de Laodiceia era uma igreja autossuficiente, se achava rica, achava que entendia tudo, compreendia todas as coisas, pelo fato de ter a melhor lã. Eles achavam que eram os mais nobres e os mais bem vestidos da época. E o Senhor diz: aconselho-te que de mim compre ouros, refinado pelo fogo. Aconselho que de mim come o colírio, porque o colírio que se faz nessa cidade não serve, para que você veja. E compre roupa para cobrir a sua nudez. Sabe, o pecado nos mostra a nossa nudez, quem realmente somos. E Deus quer transformar essa igreja. Por isso mesmo, essa igreja se desviando dos princípios de Deus, Deus ama, demonstra o seu amor e vai ao seu encontro, enviando uma carta, dizendo: olha, pode tudo mudar. Por mais de tudo estar errado, pode mudar tudo. Aconselho-te que compre de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, perdão, receba perdão, vestiduras brancas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, para te vestires, a fim de não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para que você veja. Eu repreendo e disciplino quem amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Arrependimento é diferente de remorso. Você pode fazer alguma coisa que te entristece, que causa em você remorso. Mas arrependimento verdadeiro tem confissão.
e tem abandono do pecado. E a vontade de Deus é que essa igreja possa se arrepender de forma verdadeira. A vontade de Deus é que a minha vida e a sua vida haja confissões sinceras e abandono de pecado, voltando-se sempre para Deus, que é rico em perdoar. Então, independente da sua situação e da sua condição hoje, diante de Deus, do seu pecado, eu quero te dizer que Deus pode mudar a sua história, porque Deus te ama e te atraiu até esse lugar para te dizer essas coisas, que Ele pode te perdoar, Ele pode te lavar, Ele pode fazer com que você o enxergue e veja o seu trabalhar continuamente, que talvez você não tenha atentado para essas coisas. Deus te ama. Esse Deus que ama, Ele quer que você aprenda e desfrute de uma comunhão com Deus. Apesar do homem sempre tentar procurar Deus assim de forma errada. E essa imagem diz um homem colocando uma escada até o céu, para o homem experimentar a comunhão com Deus, tem de abrir a porta para que Jesus possa entrar. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Sabe o que o Senhor está dizendo aí? Vamos desfrutar de uma comunhão tão maravilhosa, ao ponto de eu cear com você, sentar com você à mesa, porque eu te aceito assim. Os fariseus não compreendiam isso que Jesus fazia, e censuravam a Jesus porque comia com pecadores e fariseus, o aceitando, e publicanos. O Senhor Jesus, Ele ensina de forma tão grandiosa isso, falando a parábola do bom samaritano, do filho pródigo, do pai que espera, do pai que restitui, falando a parábola da ovelha perdida, do pastor que vai ao encontro da ovelha, falando a parábola da dracma perdida, de alguém que perde algo dentro da sua casa e varre e tira as coisas com diligência até encontrar e com alegria dá uma festa. Sabe, Deus quer que haja festa no céu. Ele quer entrar na sua vida e quer que você experimente ter uma comunhão com Ele, andar com Ele, cear com Ele, experimentar dele e ouvi-lo. E talvez você ainda não experimentou isso. É necessário fazer um compromisso com Cristo. E o compromisso com Cristo está em você abrir a porta do seu coração, que Jesus pode abrir, mas Ele bate para que você o ouça e o abra e deixe Ele mudar a sua história. Deus te abençoe grandemente. E eu não poderia deixar de pregar uma mensagem como essa sem te dizer e sem te perguntar: você já abriu a porta do seu coração? Se você não abriu a porta do seu coração, você pode abrir nessa noite, porque Jesus Cristo está aqui batendo, querendo entrar na sua vida, querendo entrar na sua história, querendo te abençoar, querendo viver em comunhão com você. Eu quero pedir à igreja que feche os seus olhos, comece a orar nesse instante, em nome de Jesus. E você que nos disse...